Então, gente, boa. Pra mim aqui é boa tarde. Boa tarde pra vocês. É, Vamos falar hoje um pouco de generalizações, desse hábito nosso de generalizar. É claro que para formar o conhecimento, muitas vezes é preciso pegar o geral, né? Vamos falar do geral, vamos falar do conjunto, vamos falar do todo. Por exemplo, né? Vamos pegar um exemplo aqui, que eu não sei se é um exemplo muito bom porque eu quero dizer, né? Vamos dizer o seguinte, né? Vamos pegar o lixo, né? Todo lixo deve ser jogado na lixeira. Isso é uma forma de conduta, de atitude, é, e que para a sociedade poder funcionar tem essa informação, tem esse conhecimento de que o todo lixo deve ser jogado na lixeira, ok? Inclusive a gente não segue essa regrinha básica, né? Mas tudo bem, isso é outra conversa. É, aí, é, aí, só que aí vai ter casos particulares, casos específicos, né? Que, por exemplo, você pode pegar uma determinada é, alguma coisa que poderia ir pro lixo e não jogar no lixo. Pode ser usado como adubo. Você pode utilizar. Então, quer dizer, quebraria a informação, quebraria a regra de que todo lixo tem que ser jogado na lixeira. Não, o lixo pode ser usado, dependendo do lixo, né? Pode ser usado também como adubo. O que eu quero dizer com isso, né? Não é o que eu quero dizer, não é o lixo, não é o adubo, nada disso. O que eu quero dizer é que existem generalizações que, inclusive, eu acredito que são importantes para o dia a dia, para a convivência prática com os demais, para a organização, para a construção até do mundo e da sociedade, né? Não teria como ter uma convivência social, uma convivência com o conjunto, se cada um fizesse o que bem entendesse, cada um é, saísse agindo, pensando e fazendo aquilo que quer fazer, do jeito que quer fazer, na hora que quer fazer, da maneira que quer fazer. Isso é impossível, inviável e impraticável. Mas, mas, mas então é por isso que tem as generalizações, né? Por isso é que tem. Que é para todo mundo ter mais ou menos uma base do que pode, do que é permitido, do que é proibido. E numa tentativa, né, vocês veem que mesmo com todas essas regras, normas e maneiras de conduta e tudo isso, ainda assim existem tantos conflitos e dificuldades de convivência uns com os outros, né? Só que tirando esses casos, né, da convivência em sociedade, comunidade, com as pessoas no dia a dia, no cotidiano. Espera aí que meu celular tá tocando, eu vou desligar. Pronto, então, tirando essa parte, é, essa parte da convivência com os demais, né, que tem que ter essa generalização para olhar o interesse do conjunto, né? Não tem como atender à vontade de cada um em específico, né? Atender o desejo de cada um, aquilo que vai agradar a cada um. Não dá, não dá. Tem que ser, pelo menos nesse mundo, pelo menos nessa sociedade, nessa realidade, muitas vezes tem que se olhar o conjunto mesmo, olhar o todo. O que é o melhor para o todo, para todo mundo? E aí a gente pega e age de acordo com isso. Vou tentar montar mais um exemplo aqui para ficar um pouco mais claro, né? Vamos pegar um supermercado. O supermercado tem lá
as seções dos molhos, a seção do hortifruti, a seção do frios. E cada seção, cada segmento tem aqueles produtos correspondentes àquela área. Então, não vai ser organizado da maneira que um cliente deseja. Não vai ser. Vai ser organizado de acordo com o interesse do conjunto, o interesse de todos. Então, essas generalizações, para facilitar a vida prática, são importantíssimas, são necessárias e são ótimas até, são muito boas. Inteligentes, né? Tem uma inteligência, uma organização, tem um método, por exemplo, nesse exemplo que eu usei, né, de separação dos produtos, organização, quais produtos combinam com o quê. Aí na seção de molho, pode colocar o macarrão, pode colocar outras coisas que vão no macarrão, às vezes pode colocar um queijo ralado, um parmesão, aí diferentes tipos de massa de macarrão, enfim, né? Então essas generalizações são importantes, são úteis. E não são delas que eu vou falar nesse áudio, não são. Não são, tá? Então de que eu quero tratar, né? O que eu quero debater com vocês aqui finalmente, né? Quais generalizações que você, né, você com você, geralmente você usa e que muitas vezes não tem a menor base na realidade. Vamos pegar aqui vários exemplos, né? Vários. Que aí você vai entender o que eu estou querendo dizer com esse áudio. Na sua vida prática, né? Você que já é uma mãe, por exemplo, né? Você vai pegar e vai dizer assim: toda mãe é boazinha, ou toda mãe tem que corrigir os seus filhos, ou toda mãe é X, toda mãe é Y, toda mãe deve agir assim, toda mãe deve agir assado, toda mãe deve. O filho saiu para balada à noite, toda mãe tem que ficar preocupada, sofrendo à noite, toda mãe tem que cuidar primeiro dos filhos e depois dela, e por aí vai. Nesse sentido. A mesma coisa o pai, né? Ah, não, todo pai tem que trazer dinheiro para casa, todo pai tem que ser assim, tem que ser assado, todo pai tem que cuidar da filha moça que vai sair com o namorado e tem que saber a hora que ela vai voltar do encontro. Todo pai tem que dar mesada, todo pai tem que ser assim, tem que ser assado, tem que. E aí por aí vai. E por aí você pode encaixar em tudo. Todo filho tem que ser assim. Ou a sociedade é assim. A sociedade me cobra isso, a sociedade me cobra aquilo. Eu tenho que agir de acordo com o que a sociedade espera de mim, com o que o mundo espera de mim. E isso são termos, são ideias, são generalizações que muitas vezes são totalmente fantasiosas, imaginárias e não passam de coisas da sua cabeça. Coisas da sua cabeça. Então é importante observar isso, porque muitas vezes esses conceitos estão moldando, estão estruturando a sua vida e você nem sequer está percebendo. Nem sequer está percebendo. Você está agindo no automático, no piloto automático, sem se dar conta de que você está agindo porque você acredita que a sociedade espera que você seja, por exemplo, que você trabalhe de uma forma mais rápida, ou que você tem que ganhar muito dinheiro para você poder ser feliz, que você tem que ter um relacionamento para você poder se dar bem na vida e ter aquilo, através do relacionamento você vai se realizar, você vai ser feliz, você vai ter tudo aquilo, e você tem que ter uma casa também, um apartamento, não interessa, 20 anos pagando, não importa. É isso que todo homem tem que ser assim. Toda mulher, nossa, você é mulher, até hoje você não vai ser mãe? Até hoje? Né? Você está com quantos anos? Já 30 anos e não tem filho até hoje? Nossa, que horror. Porque toda mulher nessa idade, 30 anos, 35, né, tem que ser mãe. Você não é mãe, por que você não vai ser mãe? E por aí vai. E aí se você deixar, você vai entrando nessas conversas, você vai entrando nessas histórias
E não existe, né? Não existe. Me apresente, me mostre a sociedade, né? Deixa eu conversar com a sociedade, né? Deixa eu trocar ideia com a sociedade. Pede a sociedade para bater na minha porta lá para a gente trocar uma ideia. Não existe a sociedade nesse sentido que eu estou falando, né? Exceto aquele sentido mais prático que eu comecei a falar. Tirando esse sentido prático da vida cotidiana, parará, pororô, tirando isso, não tem, cadê? Me mostra a sociedade, deixa eu conversar com ela. Não existe, não existe. Me mostra aí toda mãe tem que ser assim ou assado, né? Me apresenta o conjunto das mães, né? É o que? É uma organização das mães unidas e, né? Que se sacrificam por seus filhos e se matam pelos seus filhos e que tem que dar tudo de si para os filhos, né? Arrebenta a saúde, arrebenta a vida, larga seus sonhos, larga seus objetivos para família, filho e marido e depois fica, né? Prejudicada, chorando, reclamando, se vitimizando, culpando todo mundo, como se todo mundo fosse responsável pelas escolhas que ela fez. Né? Mas na cabeça dela não, foi a sociedade, foi o mundo, né? Eu fiz a vontade do mundo, da sociedade, a vontade de Deus. E não foi, é coisa da sua cabeça, porque como que o Deus que você acredita está esperando essas coisas de você? E a outra mãe lá, a sua vizinha, que já é mãe também, tá linda, bonita e realizada. Então me diga, qual que é a diferença entre você e a sua vizinha? A diferença é a cabeça, né? A sua vizinha tem uma cabeça muito melhor. Né? Às vezes não quer dizer também que ela não seja uma boa mãe. Pode ser uma excelente mãe, só que, por exemplo, ela cuida do corpo dela, cuida da saúde dela, ela faz uma academia, ela pode ter um emprego ou não, ela pode se realizar sendo mãe, cuidando da casa ou não, pode se realizar profissionalmente tendo um emprego e cuidando da casa também. Então, quer dizer, ela tem uma cabeça melhor. Não se deixou levar por essas ideias de que toda mãe é assim, toda mulher tem que ser assado. Vocês entendem? Então essas generalizações, isso se aplica para tudo. Todo profissional, vamos dizer, da sua área, né? É, todo empresário tem que ser assim, tem que ser assado, tem que agir de determinada forma. Vocês não percebem como essas ideias, elas limitam todo mundo, enquadram todo mundo, colocam todo mundo numa caixa para agir conforme um padrãozinho, conforme um robozinho, conforme uma máquina, que fica todo mundo igual, todo mundo agindo da mesma forma e mais, e cobrando e enchendo o saco dos outros, né? Porque se só seguisse as regras, as normas, deixasse os outros em paz, lá ia, tudo bem, ok, cada um faz o que quer da própria vida. Agora, começar a pressionar, encher o saco dos outros, para que os outros também sigam e façam aquilo que você quer para você, aí já é um pouco demais, né? Aí já é um pouco demais. Então, é isso que é o convite hoje para a gente prestar atenção, né? O que você tem generalizado, né? Todo homem é assim, toda mulher tem que ser assim, todo homem da minha idade tem que agir de determinada forma, ou eu tenho que usar uma roupa de determinado jeito, né? Eu não posso falar de mais, ou não posso falar de menos, porque uma senhora da minha idade tem que agir distintamente, adequadamente, né? E por aí vai. Isso aí se enquadra em tudo que vocês imaginarem. E a gente vai se levando por isso sem perceber. Que a nossa vida muitas vezes não está da maneira que a gente deseja, não está conforme a gente escolheu, conforme a gente quer conduzir a vida, e está se deixando levar por ideias, por conceitos, por pré-estabelecidos por outros, definidos, conceitos definidos por outros. Só que também você não é uma vítima, porque você também não parou para pensar, não parou para raciocinar. Seguiu aí repetindo, né? Repetindo a cartilha, repetindo o manual, cobrando os outros também para seguir os manuais. Então você também e eu também não somos vítima. Não somos vítima. É parar para refletir, para repensar essas crenças todas. Essas crenças todas. Porque você está sendo um padrão aí de homem, durão,
fortão, nunca falha, não sente nada, não tem emoção. Por exemplo, porque você quer. Porque você quer. E depois paga o preço. A saúde cobra. A saúde cobra. Então não espera o preço chegar, a conta chegar para fazer alguma coisa, não. Já comecem a agir agora. A agir agora. Enquanto tem tempo. Enquanto tem tempo, enquanto alguma coisa pode ser feita. Porque se você espera aplauso da sociedade, esperam que batam palmas e te reconheçam como a grande mulher que segue a sociedade, que segue as normas e que se enquadra em todos os, né, que se perfeita em todos os sentidos, assista o filme que eu recomendei aqui, que é A Vida Não É um Sonho, que está em inglês, eu não vou lembrar agora. Eu não vou lembrar. Acho que A Vida Não É um Sonho. Eu vou deixar o link aqui desse, desse filme, que eu até postei aqui. Vocês podem ir na playlist aí também, filmes recomendados, que tá lá, né? Uma senhora que queria apresentar num programa de televisão e o que acontece com ela, né? Eu não vou contar para não estragar o filme, né? Uma senhora que se prepara para se apresentar, né? Nesse programa de televisão e ser reconhecida ali pela plateia, pelo público, socialmente, tudo isso, e o que acontece entre as amigas, né? Ter o reconhecimento das amigas e o que acontece com ela no filme. Então é um filme que é um pequeno choque de realidade. É um filme muito bom, inclusive assim como todos os que eu tenho divulgado aqui e recomendado no canal. Que todos têm a ver com o sentido do canal, que é ir além da caixinha, né? Todos têm a ver, todos têm esse objetivo de conduzir quem deseja ir além da caixa. Então não espera, né? A mesma coisa também, reconhecimento divino, né? Essa história que a gente ouve desde pequeno, que tem, aí você vai chegar no paraíso, né? Deve ter algum senhor idoso que vai bater palmas para você e te aplaudir, como que você foi uma pessoa incrível, maravilhosa, e se sacrificou por tudo e por todos, né? E aplausos numa festa, né? Por você ter passado por tudo isso. Então, gente, modifique-se, transforme-se, observe-se, veja para onde você está conduzindo a sua vida. Não vai para onde todos os bois correm, né? Seja um boi que para e pensa, olha, e se eu parar um pouquinho aqui, né, comer uma grama diferente, né? Parar numa área diferente aqui, observar o que tem além desse cercado. Por quê? Né? Você é livre para fazer isso. Você é livre. Vai ter preço? Vai ter preço. Tudo tem preço, né? Se você vai com os outros bois, tem preço. Se você se diferencia dos outros bois, também tem preço. Se você não faz nada, tem preço. Tudo tem preço. Tudo tem preço. E E é isso, né, gente? É isso. Então veja essas questões, né, que você tem seguido, que você tem aceito. E, e muitas vezes, né, quase sempre, você tá certo, né? Você que não se apoia, né? Às vezes os 7 bilhões podem estar errados, muitas vezes. Aparentemente está tudo certo porque estão todos indo para um determinado caminho. Aí você pode dizer assim, poxa, quem sou eu, né? Para 7, para eu estar sendo do contra, né? Eu estar sendo contrário a 7 bilhões de pessoas, né? Quem sou eu? Mas quem garante que essas 7 bilhões não estão realmente equivocadas e que você está vendo uma coisa que elas não estão vendo? Então, isso é se validar, isso é se apoiar, isso é ficar do seu lado indistintamente, indiscutivelmente, independentemente. É muita mente, né? Independentemente, o problema talvez seja até esse, é muita mente, né?
Independentemente se as outras pessoas, as 7 bilhões, os outros 7 bilhões estão indo para um determinado caminho, se você acha que não é por aí, abra a mão, saia fora, deixe que eles sigam o caminho deles, o destino deles, a escolha deles, e você arca, você banca com as consequências das suas escolhas, das suas ações, toma a responsabilidade por aquilo que decidiu, por aquilo que escolheu. É isso que uma pessoa madura e adulta faz. Então, gente, é uma pequena reflexão hoje sobre as generalizações que eu queria trazer para você olhar ponto a ponto, né, o que você pensa de cada questão importante, né, principalmente aí dos relacionamentos, né, todo homem tem que ser, toda mulher tem que ser, toda mãe, toda família tem que ser de determinado jeito, determinada forma, né? Na profissão também, o profissional tem que ser assim, tem que se agir assado, tem que ser cordial, tem que ser não sei o que, tem que se vestir assim. Às vezes é uma norma da empresa mesmo e você tem que acatar. Não adianta sair por aí se rebelando também contra tudo e todos e querendo impor a sua maneira, o seu jeito de pensar goela abaixo de todo mundo. Que também ninguém é obrigado a isso. Agora, no seu particular, na sua individualidade, na sua vida, desde que você não afete ninguém, não prejudique ninguém, você pode ser, agir, pensar, sentir da maneira que você bem quiser e bem entender. E então é isso, né? Então, é isso. Então, avalie cada ponto, né? Na sexualidade também, né? Tem aquelas várias questões lá que eu não vou aprofundar agora, né? Mas tem várias regrinhas, né? Ah, o sexo tem que ser assim, tem que ser assado, tem que durar X tempo, tem que durar não sei quanto tempo, a mulher tem que fazer isso, o homem tem que fazer aquilo. Isso são regras, são formas, são generalizações que muitas vezes não se aplica ao seu caso em específico, ao seu caso em particular. E quem tem que avaliar isso? Você espera que o mundo venha e que corrija isso, que avalie isso, que mude isso? Ou que você pode fazer alguma coisa a respeito disso? Para você mesmo, né? Por você mesmo. É o que seria o certo, vamos dizer assim, né? Porque se você for esperar o mundo vir e falar que, ah, não, estamos errados sobre tal conceito, e o melhor conceito para você seria que você agisse assim para você ficar bem. Se você espera, se você acha que o mundo, a família, Deus, os espíritos, os professores, seja lá quem for, o namorado, a namorada, o pai, a mãe, vai vir e vai olhar o que é melhor para você, para bonita, para o bonito, para a rainha, para o rei, e vai dizer: olha, para você, meu queridinho, meu amorzinho, é melhor que você pense assim. É melhor que você corrija, que você haja assado, tá bom, meu queridinho, meu amorzinho? Se você está esperando por isso, eu sinto muito. Eu sinto muito, mas você vai sofrer bastante. Não é pouco. Então repense isso, se dê esse presente, se dê esse presente. Veja que você merece fazer uma transformação para você, para você. E são pequenas reflexões que você pode fazer igual eu, faz um bloquinho de notas no celular e tudo que você se observar, se ver, que você está agindo assim, está agindo assado, está agindo no automático, está agindo sem pensar, está agindo porque aprendeu, porque o fulano disse, o Beltrano explicou e você comprou a ideia, sem raciocinar muito. Então vai anotando, vai refletindo, vai questionando, vai revendo tudo isso e também vai se perdoando. Se perdoe por ter acreditado numa determinada ideia. E perdoe também aquele que divulgou a ideia também, porque muitas vezes não foi nem mal intencionado, foi porque achou que estava realmente ajudando. Quando explicou que a sociedade é de determinada forma, pode ser que tenha sido com a melhor das intenções, né? E você comprou também porque você quis, né? Você comprou a ideia seja ela qual for, porque você quis. Ninguém te botou garganta abaixo, ninguém tá te obrigando, te dizendo que você tem que pensar assim, tem que pensar assado. Você que está comprando ideias,
acolhendo, aceitando ou rejeitando também. Às vezes muita coisa, ideias boas, ideias produtivas que você pode utilizar, você está rejeitando. E também, ok, direito seu e também problema seu também. Quem vai se dar bem ou quem vai se dar mal, quem vai ser beneficiado ou prejudicado é você e é só você. Então cabe a você levar em conta essas questões e refletir. Esse é o convite. Um abraço carinhoso para todos e até mais.